A lição dessa semana focaliza vários elementos essenciais que nos ajudam a construir uma estratégia tríplice para superar os crisóis. Primeiro, sob a orientação do Espírito Santo, devemos cultivar a compreensão da verdade sobre Deus. Em segundo lugar, devemos compreender a natureza do nosso livre-arbítrio. Terceiro, essa colaboração requer de nós compromisso sério e perseverante. Que mudança espiritual ocorre na vida de um cristão, permitindo que ele amadureça nos crisóis da vida, em vez de ser completamente dominado por eles? O que o faz viver lutando com toda a energia? Olá, seja bem-vindo. É uma alegria tê-lo conosco a cada semana, a cada momento. Veja que eu estou repetindo a camisa da semana passada, porque eu quero deixar marcado para você que eu estou promovendo o Maná sim. Sem Maná não dá. Eu e você precisamos tirar tempo para termos a lição em casa e, mais do que ter a lição, é estudá-la com a mente, com o coração. Então convido você a ter a sua lição de estudo. Se você, por exemplo, não é um adventista, não nos acompanha porque gosta do canal e da abordagem temática que nós apresentamos, vou sugerir para você, entre no canal da CPB, no site da CPB, procure por essa lição, Provados pelo Fogo, e você poderá adquiri-la como base do estudo a cada semana. É um método que a Igreja Adventista tem de estudarmos a Bíblia sob uma direção, sobre um tema, sobre uma abordagem, quando não é de um livro bíblico, é de uma abordagem temática, que é o caso desse trimestre. Não estamos estudando um livro específico, mas um tema específico, nesse caso, Provados pelo Fogo. Não estamos estudando um livro específico, mas sim, para esse trimestre, um tema específico, nesse caso, Provados pelo Fogo. E para essa semana, lutando com toda energia. O verso para memorizar, ele nos convida a uma reflexão. Colossenses 1:29 diz que é para esse fim que eu me empenho, esforçando-me o mais possível, segundo o poder de Cristo, que opera poderosamente em mim. Paulo está dando um testemunho. Só que ele diz assim, é para esse fim que eu me empenho. Então pronto, já você começa fazendo a abordagem da sua lição na classe, perguntando, que fim é esse? Ele está empenhado no fim, mas que fim é esse? O que é que Paulo está buscando? Aliás, ele diz que ele se esforça o máximo possível para alcançá-lo. Então os temas da lição dessa semana é o papel da verdade, o papel da liberdade e o papel da continuidade na vida do cristão. Entenda-se continuidade como perseverança, ok? Vamos lá? 3 palavras-chave devem nortear a nossa abordagem para essa semana. Verdade, liberdade e continuidade, ok? Com base nisso aí, você então distribui os temas trabalhados na lição de domingo e segunda, terça e quarta, quinta e sexta, conforme você observa aí no esboço que está sendo apresentado na tela. Verdade, primeiro ponto, ela é reveladora, ok? A verdade não revela apenas o conceito do bem, ela revela também o conceito do mal. Então é importante que você tenha claro isso, porque às vezes a gente faz uma associação direta com verdade e bem, e parece-me que a verdade, quando fala do mal, não está sendo autêntica. Não, quando a verdade fala do mal, ela está sendo verdadeira. Então a verdade ela apresenta não apenas o lado do bem, mas apresenta com veracidade o lado do mal. A pergunta é, conhecendo verdadeiramente o bem e o mal, o que você fará? Quais são as escolhas que você fará? Esse processo define também o crisol. Por exemplo, Colossenses 1:28 e 29, ele fala do propósito final da verdade. E qual é? Perfeição em Cristo. Então, que fim é esse a que Paulo se refere no verso para memorizar, da qual ele se esforça, ele se domina e ele luta? Quer ver? Observa a pergunta número 2 da lição de segunda-feira, e você vai observar que há pelo menos algumas razões pelas quais Paulo declara a maneira e o propósito pelo qual ele luta para alcançar a perfeição em Cristo. Esforço, domínio e luta. O tema da liberdade está apresentado nas lições de terça e quarta. Então, veja que essa questão da liberdade, ela envolve escolhas e consequências. Olha a história, por exemplo, de Eva, de Davi, de Cefas. Cada um desses casos apresentados na lição
você pode usar como referência a situações de crisol pelos quais eles passaram e só passaram porque fizeram escolhas contrárias à orientação de Deus. Então preste atenção que isso aqui é importante. Tem muito crisol que eu e você atravessamos e que não estava nos planos de Deus. Esteve no nosso, quando a gente fez a escolha. Então considere isso como um fator importante e determinante de algumas tribulações que você passa, por exemplo, na sua vida. Não jogue o negócio só para Deus e nem jogue só para o diabo. Jogue para você, você fez escolhas. Você tem responsabilidade com as ações também. E é importante que você entenda isso. A liberdade não confunde-se com libertinagem. A liberdade foi o exercício de você ter feito uma escolha e arcar com as consequências dela, ok? E finalmente, continuidade, a lição de quinta e sexta-feira. Aqui é interessante você revisar, lembrar um pouquinho a história de Jacó. E se você desejar, vai para a lição do trimestre passado, que falou de Gênesis, a lição 10, por exemplo, a lição do segundo trimestre, na parte de domingo e segunda-feira, foi estudado sobre Jacó. Relembre essa história, é interessante a luta dele. Lembra da luta de Jacó, quando ele estava voltando para a terra de Esaú? E que eu coloquei naquela ocasião que o caminho de volta para casa passa pela terra de Esaú? Significa dizer que o caminho de volta para Deus passa pelo caminho do perdão, da reconciliação. Só que nessa luta, aí que está o ponto. Jacó pode ser o seu personagem da semana para trabalhar o tema que nós estudamos. Por quê? Porque ele lutou com toda a energia. Desde a noite até a madrugada, ele lutava com um anjo. É verdade que enquanto ele lutava com toda a energia, ele pensava que pudesse ser um inimigo dele. Mas ali ele estava lutando com um anjo, com o próprio Filho de Deus. Agora observe um ponto interessante. Jacó continuou, perseverou. Sabe onde é que foi a luta, a vitória de Jacó? A vitória de Jacó foi porque ele suportou a dor. Mais um ponto interessante, foi quando ele saiu mancando que ele saiu vitorioso. Então escute, o crisol pode até nos deixar mancos, pode até nos ferir na alma, no espírito e até na carne, mas o saldo positivo é você sair como uma nova criatura. Foi o que aconteceu com Jacó, que teve o seu nome mudado e o seu futuro transformado, de Jacó para Israel. Então escute, persevere no crisol, porque a libertação vem ao amanhecer. O choro pode durar a noite toda, lembra desse hino? Lembra desse salmo? O choro pode durar a noite toda, mas a alegria vem ao amanhecer. E quando Jacó, quando amanhecia naquela circunstância, no Vale do Jaboque, quando amanhecia, quando clareava o dia, Jacó foi abençoado, embora manco, transformado, ok? O pensamento final que eu deixo para você no meu aprendizado, na lição dessa semana, é de que eu preciso aceitar que o crisol corresponde à verdade que abraço, à escolha que faço e à dor que suporto. Deu para entender bem isso? Pause o vídeo aí e dê uma olhada no texto aí na tela. Preciso aceitar que o crisol corresponde à verdade que abraço, à escolha que faço e à dor que suporto. Deus te abençoe. Foi uma alegria estar com você nessa semana. Na próxima estaremos falando da esperança indestrutível. Mas não esqueça de, no final da classe, sobrando um tempinho, você fazer esse momento adicional com eles. Você reconhece que sua vontade foi, pela queda, entregue ao domínio de Satanás? Você entende isso? Desde que Adão e Eva pecaram, a sua vontade foi entregue ao domínio de Satanás e que você agora precisa submetê-la à vontade de Deus? Você sabia que o Filho pode vos libertar dessa condição? Coloque isso na classe para discussão, mas sobretudo para gratidão, porque se conhecermos a verdade, ela nos liberta do domínio do mal. Um grande abraço e até a próxima semana. Ligados aqui, direto ao ponto. No ano de 2020, na pandemia, o meu pai contraiu o Covid-19 e nós ficamos muito preocupados porque ele precisou ser internado no hospital de campanha e chegou um momento que ele estava com 70% do pulmão comprometido e ali nós começamos a lutar em oração com Deus, lutar com a igreja, buscar a presença de Deus. E nós vimos depois de 2 semanas que o poder de Deus foi se manifestando e Deus conseguiu livrar ele da morte. E ele hoje está conosco ainda em vida. E isso é uma satisfação, ver que Deus ele pode fazer tudo enquanto nós achamos que não temos mais nenhuma opção. Deus ele pode. Eu sou o pastor Fernando e foi assim, passando pelo fogo, que eu aprendi a confiar.